Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês apenas uma introdução à programação em Angular. O foco aqui não é aprendermos a programar em Angular, tá? Não é mostrar todos os itens, nem entrar a fundo na programação em Angular. A gente vai fazer só um overview, mostrar alguns conceitos apenas na programação em Angular e mostrar alguns exemplos de código a partir de um projeto criado inicialmente pela própria linha de comando do Angular para mostrarmos o potencial de desenvolvimento da ferramenta. Tá legal? Bem, vocês já sabem que Angular é um projeto que nasceu dentro do Google, né? Eles faziam sistemas utilizando um framework de desenvolvimento JavaScript. Inicialmente o Angular era chamado de Angular JS, Angular JavaScript, né? Isso foi a primeira versão do Angular. E logo depois que lançaram para o público geral poder utilizar em seus projetos, lançaram a versão 2.0. E essa versão que a gente está agora, que é a versão 10 do Angular, ou se você estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente no futuro, né? Se eu estou gravando no passado, vocês vão ver que há uma grande diferença do Angular 1 para o Angular 2. Por isso que estão chamando de Angular JS a primeira versão do Angular, e Angular mesmo de 2 para frente. A versão atual ela é muito parecida com a versão 2, tem várias melhorias, mas ela é baseada no 2. Como eu disse, ele é um framework, tá? Então significa que ele tem várias bibliotecas, vários códigos já prontos, essa é a definição de framework, não é? E que você vai colocar pedaços de código para que seu sistema se complete. O framework por si só ele não é completo, depende do seu código, do seu sistema para completar um framework. E ele é um framework MVC, né? Module View Controller, que a gente já viu no começo da nossa disciplina. Então, nós temos aqui a camada de visualização, né? A camada de controle, que é o que controla a ação do usuário, juntamente com o modelo, e mostra uma nova visão, por exemplo, alterada. Então, é a partir disto que o Angular é definido. Então, ele é um MVC completo, tá certo? Então, por exemplo, se você pensar que JSF em Java é MVC, você vai perceber que o HTML de JSF, que vai ser renderizado, né, e mostrado no navegador do usuário, ele na prática é a parte de view. Porém, o backbean, que controla os dados que vêm da visão, ele está rodando no servidor, não é isso? Aqui não. Toda essa camada, todo o MVC de Angular roda no lado do cliente. Isso, na realidade, nada mais é do que um conjunto de JavaScript, ok? Então muda o paradigma de programação. Se antes nós programávamos pensando em que o código HTML vinha para o cliente e todo outro código estava no servidor controlado, né, em algum servidor remoto, na prática o MVC traz toda a programação para o lado do cliente. Isso muda muito, porque eu consigo colocar, inclusive no controller, né, no model aqui, eu consigo colocar regras de negócio. E naturalmente eu não vou colocar regras de negócio que deixe insegura a minha aplicação. Por quê? Porque essas regras de negócio estão rodando no navegador do usuário. Qualquer hacker poderia alterar lá, o próprio usuário, se souber de JavaScript, ele pode chegar lá e alterar as regras de negócio. Então, eu vou ter sim regras de negócio aqui, porém, ao se comunicar, não é isso? Com o lado do servidor, com o back-end, eu vou ter também regras de negócio lá. Então, muda um pouco a forma de programar, muda o paradigma, porque códigos vão ser executados aqui, códigos negociais, então é importante que a gente tenha bastante cuidado para que não haja nenhuma alteração no resultado que nós esperamos, tá? Quando nós programamos em Angular, nós pensamos também em programar o que a gente chama de uma Single Page Application, né? Fazer uma Single Page Application, ou seja, a gente programa para que o usuário sinta que ele está sempre na mesma página, apesar de dinamicamente os itens desta página se alterarem.
Então é basicamente a forma do Facebook. Se você tem lá a página do Facebook, não é? Você tem áreazinhas aqui tem a sua timeline, não é assim? Tem imagens aqui, links. Então, esses itens dinamicamente vão se alterando, porém você percebe que você não precisa dar um refresh na tela como um todo para que os dados se atualizem. Na realidade, de tempos em tempos, vem um novo dado aqui, sua timeline muda. Isso acontece porque cada pedaçozinho aqui é um componente diferente e que esse componente tem vida própria ao ponto de ficar pegando dados do servidor e eventualmente atualizando aqui essa página. O Facebook ele não é programado em Angular, tá, pessoal? Ele usa o React, mas a ideia é a mesma. A ideia é que uma single page application ela seja autocontida ao ponto de não precisar ficar fazendo refresh, ou seja, atualizando a tela como um todo. Porque se eu atualizar a tela como um todo, cada componentezinho, cada imagem, cada sistema que eu chamei aqui vai ter que ser chamado de novo a cada refresh. Então, quanto menos refresh, menos comunicação com o servidor eu preciso fazer. Então, toda a nossa programação vai ser em torno de programar uma Single Page Application, o SPA. Nós vamos discutir isso mais na frente também em outras aulas, tá certo? E aí, só mostrando em linhas gerais aqui para vocês, como é que na realidade eu consigo enxergar uma programação em Angular. É bastante simples, tá, pessoal? Basicamente mesmo, porque vão ter outros itens, outros componentes que vocês já viram, inclusive na leitura aí do material, mas vocês vão ver um template, que nada mais é do que códigos, trechos de código em HTML, e vocês vão ter classes chamadas de componente. Se eu fizer essa analogia em JSF, tá? Esses componentes seriam um backing bin. Então, basicamente, eu vou ter um HTML que no navegador do usuário vai lançar eventos, não é assim? Esses eventos vão ser passados para o componente. Você vai executar algum método aqui no componente e, eventualmente, dados são atualizados no componente. E ao atualizar esses dados, nós vamos devolver à tela esta atualização. Então, o que nós vamos ter é um fluxo de dados entre o template, o HTML e o componente. Esse componente nada mais é do que uma classe escrita em TypeScript, beleza? Então, se a gente pudesse resumir como é que é a programação em Angular, basicamente nós vamos programar um HTML, nós vamos programar uma classe que a gente chama de componente e vai ter um fluxo de dados que vai seguir um caminho de ida do HTML para o componente e, eventualmente, um caminho de volta do componente para o HTML para atualizar a visão do usuário. Essa, basicamente, é a programação em Angular. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, desde a instalação do Angular CLI, que é exatamente a ferramenta de Angular em linha de comando, que a gente pode criar um novo projeto, criar um novo componente, um novo módulo e assim por diante. Eu vou mostrar a instalação dela e logo depois eu vou mostrar o primeiro exemplo, nosso Hello World aqui em Angular, ok? Lembrando que como pré-requisito você tem que ter instalado na sua máquina o Node.js. Beleza? Vamos lá? Então, uma vez que eu tenho instalado na minha máquina o Node.js, eu quero instalar agora a ferramenta de linha de comando do Angular. Como é que eu faço isso? npm install, não é isso? Para instalar alguma coisa, -G global, ou seja, para qualquer usuário dessa máquina aqui, @angular, perceba, é o que eu estou fazendo aqui, /cli, que é a ferramenta de linha de comandos, @latest. O que eu estou dizendo é, baixe a versão mais nova da linha de comando do Angular. Eu poderia colocar aqui, 9.0, 10.1. Isso significa que eu vou baixar essa versão específica, se você tiver essa necessidade. No meu caso aqui, eu vou colocar latest, que é um alias para a última versão que foi lançada do Angular estável. Nós estamos, nesse momento, estamos gravando aqui, na versão 10.x. Nós vamos começar a baixar esses componentes, né, várias bibliotecas em JavaScript, e aí ele baixou, foi rápido aqui porque eu já tinha na minha máquina. Ele baixou aqui exatamente a versão 10.1 do Angular CLI. Ok? O segundo passo é criar
uma aplicação, gerar a nossa primeira aplicação em Angular. Como é que eu faço isso? A partir de agora, se eu quiser executar alguma coisa em Angular, eu vou ter a linha de comando ng. ng espaço new, eu crio um novo sistema, uma nova aplicação em Angular. ng new, o nome da aplicação, eu vou chamar de social, de uma aplicação de redes sociais, por exemplo, que a gente queira construir. --routing, basicamente o que ele vai fazer, ele vai criar regras para navegação entre as páginas da minha aplicação em Angular, tá? É o que está dizendo aqui esse parâmetro --routing. Eu vou dar Enter. E aí ele vai, de fato, a primeira coisa que ele me pergunta é, você quer que a forma de estilizar sua aplicação seja em CSS, SCSS e assim por diante? Escolham SCSS, tá bom? Depois a gente discute sobre isso. Ele está criando, baixando coisas da internet, instalando pacotes e criando a minha aplicação. Ok, então concluímos aqui com sucesso. O que nós vamos fazer agora é, com o IDE, abrir esse projeto e startar. Vamos ver qual é o resultado. Eu vou abrir aqui o WebStorm, File, Open. Vou escolher em Downloads a pasta social que foi criada. E aí o WebStorm vai abrir de fato meu projeto. Eu não vou mostrar esses arquivos por enquanto, nós vamos discutir já já. Mas vamos abrir um terminal aqui, ó, no WebStorm ou no IntelliJ, se você tiver instalado. E a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar minha aplicação. E como é que eu faço isso? Eu vou dar um npm start. Um npm start vai fazer com que haja uma compilação e inicie minha aplicação Angular, por padrão, na porta 4200 do seu computador. Então eu vou dar um npm start e, se compilar com sucesso, que eu espero que compile, porque a gente não fez nada, né? A gente apenas criou a versão inicial a partir da própria linha de comando do Angular, eu espero que ele inicie minha aplicação. Perceba que, na realidade, o npm start nada mais é do que um link, entre outras coisas, para o ng, que é do Angular, né, da linha de comando, serve. Então, na realidade, é o iniciar a aplicação. Você pode também digitar ng-serve, que também iniciaria da mesma forma, ao invés de digitar npm start. Ele está compilando, ele está vendo as dependências. Quando tiver tudo certo da compilação aqui, a gente pode mostrar no navegador o resultado, ok? Então perceba que deu tudo certo aqui, não é? Ele compilou com sucesso, está dizendo que pode abrir o navegador na porta 4200, que sua aplicação vai estar lá. Então toda vez que aparecer aqui compilado com sucesso, depois que você deu um npm start ou ng-serve, tudo certo, pode abrir sua aplicação que está ok. Não necessariamente não tem bug, tá? Pode ter bug lá em JavaScript que vocês sabem que só vai estourar quando de fato for executado lá no navegador. Porém, em nível de compilação, não há nenhum erro aqui, tá? Em nível de Angular com TypeScript, né? Tá tudo, aqui aparentemente está tudo tipado da forma correta, não há problema. Não necessariamente não tem bug, tá? Pode ter bug em JavaScript, como eu falei para vocês. Então, eu vou clicar aqui e eu espero que abra um navegador mostrando de fato a minha aplicação rodando. Então, por padrão, o próprio Angular gera uma aplicação com o nome da sua aplicação aqui como título. Então, ó, Social App is running, né? A aplicação social está rodando. Tá tudo certo. E aí ele coloca alguns links aqui para você ler sobre Angular, tá? Aprenda Angular, veja a documentação da linha de comando do Angular, o blog do Angular, assim por diante. Então, isso é o padrão aqui do projeto inicial do Angular. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, né? Primeira coisa, mais uma vez, nós como desenvolvedores, a gente tem que deixar o tempo todo, web, né? A gente tem que deixar o tempo todo aqui o console aberto, porque eventualmente quando der algum erro, né, na hora de programar, aqui vai mostrar, tá? Então vocês vão ver que ao dar um npm start, tudo que eu alterar lá em nível de programação, automaticamente ele vai ser re-renderizado, então não preciso ficar atualizando isso aqui. E vocês vão ver que aqui o próprio console diz que a aplicação Angular está recompilando. Então ele fica recompilando depois de um tempo, quando compilar com sucesso, ele re-renderiza essa nova atualização. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu vou procurar o título lá no HTML e vai mudar aqui de social
como está mostrando agora, para Social e FPB. Nós vamos fazer essa alteração e olha como é simples. Eu entro lá no meu código. O que eu vou fazer é procurar dentro aqui do app component TS o título social. Mais uma vez, vocês não estão entendendo ainda como é que é esse código. Vou mostrar mais na frente. Só vou mostrar que ao alterar isso aqui, ó, title é igual a social, social IFPB. Só fiz isso. Quando eu dou um Alt Tab, perceba que a atualização está acontecendo, recompilando, né? E mudou agora para social IFPB. Vejam que é fácil, é prático, inclusive, para o programador. Altera lá no código, automaticamente aqui no navegador já vai estar a nova versão do código, se não deu nenhum erro, né, de compilação. Então perceba que continua compilando com sucesso e a aplicação foi atualizada. Ok, mas como é que foi essa mágica, né? De eu só atualizar aqui dentro de uma classe chamada AppComponent e automaticamente atualizar lá. Então, primeira coisa, vamos navegar um pouco aqui pelas pastas para a gente entender como é que é o formato. Então, olha só. Uma pasta que é bastante importante é o Node Modules. Tá? Essa pasta Node Modules, basicamente, vão estar todas as bibliotecas compiladas em JavaScript que você precisa para rodar a sua aplicação. Você pode apagar essa pasta? Pode. Se você apagar essa Node Modules, você pode fazer sem problema nenhum. Porém, lembre-se que você vai ter que dar um npm espaço update para que ele compile sua aplicação, ou mesmo o npm start, ele vai compilar também sua aplicação. Tá? Ele vai compilar e depois vai servir, ou seja, ele vai dar um ngserve para que de fato seu navegador mostre sua aplicação. Então, essa parte pode ser apagada, porém, você precisa recompilar sua aplicação para que essa pasta seja gerada novamente e ao ser gerada você consiga colocar o JavaScript no navegador. Lembre-se que nenhum código em TypeScript, como é esse daqui, esse appComponent.ts, esse código não é executado no navegador, né? O que é executado é o JavaScript que é gerado a partir deste componente aqui, beleza? Então, já que eu estou falando em componentes, qual é a outra parte aqui? Quais são as pastas importantes, além de Node Modules, da minha aplicação? Eu tenho o source. Basicamente, aqui abaixo de source vai estar todo o teu código fonte. Já já a gente entra nessa pasta. É importante, desses arquivos que estão soltos aqui, vocês estão vendo, dentro da raiz do social, nós temos o package.json, que define exatamente todas as bibliotecas e versões dessas bibliotecas que nossa aplicação depende. Então perceba que eu tenho Angular/Animations aqui, Angular/Common, versão 10.1.1, não é? Angular Core, Angular Forms, Platform Browser e assim por diante. Eu tenho todas essas dependências e as versões que eu dependo, tá certo? Então se você quiser colocar uma nova dependência, você coloca aqui. Vocês vão ver que existem comandos de linha de comando de Angular que ao executá-los, automaticamente eles alteram aqui esse package.json para você, tá? Então você não precisa ficar editando diretamente aqui. Eu posso mandar instalar novos módulos, novas bibliotecas em linha de comando e vocês vão ver que automaticamente isso aqui se atualiza, ok? Um outro arquivo muito importante, vocês se lembram muito bem, que é o tsconfig, não é assim? Que é basicamente a configuração do compilador Node para a sua aplicação. E o que nós temos dentro da pasta do código-fonte da nossa aplicação? Vamos abrir aqui. Basicamente, a primeira pasta que aparece é app. Toda aplicação que é gerada em Angular vai ser gerada uma pasta chamada app. Nessa pasta, ela vem inicialmente com o módulo app.module.ts, que nada mais é que a definição de módulo em TypeScript. Nós vamos trabalhar com módulos a partir de próximas aulas, mas saibam que basicamente um módulo é um módulo da sua aplicação autocontida. Por exemplo, eu tenho uma aplicação de rede social, eu vou ter um módulo de usuários. Ou seja, nesse módulo de usuários eu vou ter componentes do tipo cadastrar usuário, outro componente de listar usuário, o outro componente de mostrar detalhes do usuário. Então eu poderia ter dentro do módulo tudo de usuário. Um outro módulo possível poderia ser o módulo de mensagens. Então teria um componente dentro do módulo de enviar mensagens, o outro de listar mensagens e assim por diante, tá certo? Então entenda que o módulo basicamente é um item da tua aplicação que é autocontido. Você pode definir um módulo da forma que você quiser, tá? Inclusive programar componentes soltos.
Mas minha sugestão é a gente começar a programar da forma mais prática possível de manter o código. Isso em Angular significa eu criar um módulo e dentro deste módulo eu criar os componentes deste módulo. Então, inicialmente, o que o Angular faz para mim é criar um módulo chamado AppModule e ele declara, tá vendo aqui, ó, declarations, não precisam, por favor, por enquanto, decorar nada disso, nós vamos ver aprofundadamente, tá? Em próximas aulas, mas vejam que neste módulo o que eu estou fazendo é declarando um componente chamado AppComponent. O que é esse componente? Perceba aqui, ó, eu tenho ele aqui, ó, AppComponent.ts. Então, é uma classe, basicamente, que por enquanto ele só tem uma coisa, um atributo title, cujo valor é social e FPB. Professor, das últimas aulas a gente viu que em TypeScript eu precisava colocar o atributo e o tipo deste atributo. É verdade. Eu posso colocar aqui, ó, title, string, é igual a social e FPB. Porém, perceba que existe um compilador aqui, TSLint, que basicamente ele está dizendo que a string é trivialmente inferido do valor da literal que você passou. O que significa isso? Se você colocou aqui esse texto social e FPB, então você não precisa dizer que é string. Já é óbvio que é string, tá certo? Então, neste caso aqui, você pode suprimir o tipo, porque é altamente inferível. Claro que se você deixar aqui, não é erro de compilação, tá, pessoal? É apenas um aviso do TSLint dizendo para você que você não precisa dizer o tipo aqui, neste caso específico. Beleza? Então, lembre-se daquela imagem primeira que nós temos, não é? Que basicamente um template é um HTML e o componente é o código em TypeScript que interage com esse HTML para dar um dinamismo, né? Uma execução dinâmica em JavaScript para aquele HTML. Onde é que está o HTML deste componente? Então, ó, tem um componente aqui e o HTML é exatamente o mesmo nome, ó, app.component.html. Então perceba que aquele código, este código que vocês estão vendo aqui, neste momento, é exatamente este HTML aqui. Então perceba que ele não começa com HTML, body, head. Ele não tem isso. É basicamente um trecho de HTML. Então um componente nada mais vai ser do que um trecho em HTML e uma classe por trás para interagir com as ações e os eventos do usuário. Eu posso inclusive apagar tudo isso aqui, como nós vamos fazer já já. Onde é que está o CSS que lida com isso aqui? Está aqui, ó. Então, está em branco por enquanto, mas eu poderia colocar código CSS aqui, exatamente para alterar o estilo da minha página, ok? Esse appComponentSpec.ts é porque você pode fazer testes de unidade diretamente na interface gráfica de Angular. Então, ele já gera aqui para você um arquivo de especificação de como criar testes. Nós não vamos começar a trabalhar com testes agora, mas no futuro nós vamos ver. E esse appRouting Module.ts basicamente é um arquivo que diz o roteamento de como vai ser minha aplicação. Então, basicamente, se eu colocar o nome da minha aplicação, 2.4200, barra listar usuários, ou então barra mensagens. O que é que esse barra, um nome, vai fazer? Então, ele vai executar um determinado componente ou outro de acordo com a rota que você der. É aqui que nós vamos especificar essas rotas e nós vamos aprender isso mais na frente. Estou só mostrando para vocês aqui quais são os arquivos principais, tá? Mas por enquanto, na aula de hoje, nós vamos basicamente trabalhar com o HTML em si e o componente que vai interagir com o HTML, ok? E para começarmos, a primeira coisa que nós vamos fazer é apagar todo o HTML. Porque esse HTML, como vocês viram, é só um exemplo de Angular inicial. Para a gente não interessa isso aqui. Eu vou colocar apenas Olá Mundo, para vocês verem que de fato vai ser recompilada a aplicação e tudo que vai aparecer agora para mim é Olá Mundo. Então agora o que eu tenho basicamente é um HTML vazio e um TypeScript que eu posso interagir com esse HTML. Vamos programar um pouco? A primeira coisa que eu quero fazer é a seguinte. Eu quero mostrar esse título, esse social e FPB, lá no meu HTML. Como é que eu faço? Então, basicamente o que a gente está definindo aqui é como é que eu faço o data bind, ou seja, a ligação de dados entre o HTML e o componente, entre o template e o componente. Como é que eu faço isso? A primeira forma, e a forma mais fácil, é a gente trabalhar com
interpolação de string. Se eu quero apenas mostrar esse atributo título que está no meu componente app component, então é simples. Eu vou lá no HTML, digo olá mundo, eu vou colocar aqui como início, ó, uma interpolação de strings. O que é isso? Isso aqui vocês não conhecem, né, da HTML, até porque isso não é HTML. Isso aqui é de Angular. Se eu abro chaves 2 vezes e fecho 2 vezes e coloco aqui dentro alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser algum valor que se pegue do componente. Perceba que eu tenho um atributo chamado title. Eu vou até mudar o nome para título. Vou deixar em português aqui, tá? Título. Título é igual a social IFBB. O que eu posso fazer é, eu chego aqui no app component e mando mostrar o título. Ok? Isso é interpolação de string. Quando eu faço isso, eu espero que aqui, nesta parte, apareça a string que representa o título. Vamos ver? Social IFBB, olá mundo. Ah, por que não deu enter? Lembre-se, HTML é linguagem de formatação, não é? Então, eu preciso formatar. Eu vou dar aqui vou criar um parágrafo para mostrar o título em um parágrafo. Eu não estou preocupado aqui no HTML em si não, tá, pessoal? Se é bonito, se é elegante. Aqui é só o início de Angular, então não estou interessado na beleza do HTML, nem estou interessado em fazer um bom HTML. Estou interessado apenas em mostrar itens Angular. Então, ele vai mostrar o título aqui, não é? E depois ele vai dar um olá mundo. Ele vai dar um enter aqui. Social IFBB, olá mundo. Beleza? Então, a primeira forma de eu fazer uma ligação entre o HTML e o TypeScript é interpolação de string. Ou seja, eu abrir chaves e fechar chaves e o que eu colocar dentro aqui, que deve representar algum atributo da classe, né, lá do componente, o que ele vai fazer é pegar esse valor e colocar em formato de string lá. Se eu tiver, por exemplo, aqui um atributo chamado idade é igual a 20, então essa idade aqui, se eu fizer interpolação de string, vou fazer aqui o menos aqui, lembrando que menos não é subtração, é apenas para mostrar de fato o símbolo menos. Vou colocar aqui idade, essa idade tem que existir lá. Perceba se eu colocar apenas ida, olha só, a IDE já reclama para mim, ó, não existe esse ida, tá em vermelho, tá certo? Então tem que existir lá no componente. Vou colocar idade, inclusive se eu fizer função F3 aqui no caso do Mac, no Windows vai ser outra tecla de atalho, eu vou direto para o atributo. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, social IFBB 20, beleza? Esse 20 veio como string. Por quê? Porque a forma de eu mostrar aqui é exatamente mostrando interpolação de string. Vou apagar aqui. Vamos deixar a coisa mais interessante. Eu vou criar agora uma classe chamada usuário, que vai representar um usuário na minha rede social. Onde é que eu crio uma classe? Por padrão, isso não é regra não, mas há um padrão que se usa, é o seguinte. Na raiz, ou seja, do source, criar uma pasta chamada shared. Normalmente é lá, dentro da pasta model, que eu coloco as minhas classes do modelo da minha aplicação. Então eu vou criar primeiro a pasta shared. Vocês vão ver que dessa pasta shared nós vamos criar outras coisas aqui dentro, como serviços, entre outros. Mas por enquanto, o que nós vamos fazer é criar uma outra pasta chamada model, ou modelo, vocês podem colocar em português. Dentro do model, eu vou criar a minha classe, new TypeScript. Eu vou chamar de usuário. E agora eu vou de fato criar minha classe usuário, como vocês já sabem, no formato de TypeScript. Class usuário, abriu e fechou. Tudo certo. Tem um problema aqui, tá certo? Se eu fizer apenas uma classe usuário, eu não vou poder utilizar em outro TypeScript. Então, toda vez que eu criar um arquivo e esse arquivo tem uma classe e essa classe precisa ser utilizada em outra classe, concorda que eu quero chegar aqui, por exemplo, na minha aplicação, no meu componente app component TS, então eu quero poder fazer o seguinte, né? Ó, usuário do tipo usuário. Não é isso que eu quero? Então eu posso chegar aqui, ó, ele está em vermelho, mas ele diz, olha, eu posso te ajudar aqui, eu posso dar uma dica. No meu caso aqui, tem um conjunto de atalhos que eu posso mostrar para vocês, que eu posso executar, e a IDE basicamente vai me dar ajuda. Quando eu faço isso, ele não está me dando a ajuda de importar, por exemplo, aquela classe usuário
que eu acabei de criar aqui, não é? Ó, class usuário. Por que ele não está me dando a opção? Esta classe aqui, como possível de importar por outra, ser usada em outro arquivo TS, né, que a gente também chama de módulo, tá? Não se confunda com módulo de Angular. Módulo de Angular, né, é um conjunto de componentes autocontidos. Um módulo aqui em TypeScript é um arquivo, tá? Então, para eu importar essa classe usuário que está aqui nesse módulo chamado usuário.ts, para eu importar em outro arquivo de TypeScript, eu preciso exportar esta classe. E agora sim eu posso chegar aqui, ó, e acrescentar, importar a classe usuário, e eu já posso utilizar aqui. Perceba, ó, import usuário from o quê? De onde eu vou importar essa classe usuário? From, e aí perceba que o arquivo é relativo a onde eu estou. Então, ó, ponto, se eu sou app component TS, ponto significa antes de app. Antes de app é source, né? Então, eu estou em source. Source barra shared, source barra shared, depois barra model, barra usuário. Não precisa do ponto .ts, tá certo? Então, ó, usuário. Então, eu estou importando, de fato, este arquivo, esse módulo aqui, e ele vai usar essa classe. Então, vamos incrementar aqui essa classe usuário, né? Quais são os atributos de usuário? Lembra que a gente colocava sempre lá private, né? O nome, o tipo. Aqui eu posso relaxar, tá? Eu vou colocar aqui os atributos que eu quero usar e vou usar diretamente, sem métodos get e set, beleza? Então, eu vou colocar aqui nome, do tipo string. Eu vou colocar CPF também do tipo string. E vou colocar, por exemplo, idade do tipo number. Beleza? Vou colocar esses 3 atributos e eventualmente eu vou utilizar lá no meu componente. Então, uma vez que eu defini o usuário com 3 atributos, nome, CPF e idade, eu posso chegar aqui e definir um usuário. Onde é que eu crio um novo usuário, coloco o atributo do usuário? Lembra-se? Uma classe, assim como um componente é uma classe em TypeScript, não é? Export class app component. Como é que eu sei que é um component? Tem aqui, olha, um arroba component, né? Com seletor, dizendo que isso aqui é o código HTML que você vai utilizar. Isso é uma tag nova que acabou de ser criada, tá certo? Eu não vou dar detalhes disso aqui, eu vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas. Mas eu sei que isso é um componente, e como um componente é um TypeScript, isso é uma classe, então, como uma classe, eu também posso criar um construtor, não é assim? Então, eu posso definir um construtor e dizer que this.usuário é igual a new usuário. Ao fazer isso, eu estou construindo um novo usuário. Só que, por enquanto, ele está sem o nome, né? Eu não criei um construtor lá na classe usuário. Poderia ter criado. Mas tem os atributos dele. Eu posso fazer diretamente. This.usuário é igual... Desculpa, this.usuário.nome. O nome do usuário é igual a Gustavo. Ok? Como é que eu sei que isso está funcionando? Se eu já tenho agora um usuário cujo nome é Gustavo, que tal eu mostrar isso lá no HTML? Vocês já aprenderam como faz isso, né? Eu posso usar a interpolação de string. Olá, mundo. Eu posso colocar agora olá, o nome do usuário. Olá, como é que eu pego lá o nome? String interpolation, né? Interpolação de string. Eu faço usuário. Perceba que ele é autocompleto, inclusive aqui, tá? Ó, usuário, ponto, CPF, idade ou nome. Ponto nome. Vamos ver o resultado. Olá, Gustavo. Então, eu já criei uma classe, né, chamada usuário, dentro do seu arquivo específico. Já importei aqui dentro do meu componente e já posso usar normalmente. Beleza? Quais são as outras formas de fazer ligação entre o template e o componente? Tá? Nós temos basicamente mais 2 formas, que é o que a gente chama de Event Binding e a outra é Property Binding. Basicamente, o Event... Nós vamos discutir isso mais a fundo em próximas aulas, pessoal, mas eu quero só mostrar, dar um gostinho aqui para vocês de como isso é em Angular e como isso é poderoso, né? O Event Binding basicamente é quando flui o dado, vou mostrar para vocês aqui no slide, olha. Quando flui o dado do template
para a classe. Ou seja, quando algum evento lá no navegador, um clique do botão, um onChange, não é? De algum valor aqui no HTML, eu quero alterar o meu componente aqui, eu quero alterar o valor do atributo da minha classe. Então a gente chama de Event Binding, uma ligação via evento. Então ele vem do template e vai para a classe. Qual é a forma, então, de Property Bind? Basicamente, a propriedade não está aqui, a propriedade do atributo, né, da classe. É a mesma coisa aqui, tá? Então, a propriedade está na classe. Então, Property Bind basicamente sai, quando altera algum valor aqui de propriedade na classe, algum valor de nome, de dado, que seja, automaticamente essa propriedade, tá? Ele vem com o dado aqui no HTML e atualiza o HTML. Vocês lembram que quando a gente trabalhava com JavaScript diretamente na mão, para alterar isso, né, eu tenho que vir aqui, pegar o DOM do HTML, alterar o valor de um H1, de um H2, de um P, diretamente utilizando o DOM de JavaScript. Perceba que a marcha aqui em Angular é automática. Então, basta apenas eu definir como eu faço essas ligações que o Angular faz o resto por nós. Vamos mostrar primeiro, então, como é que faria, por exemplo, o Event Bind, um clique de um botão. Como é que eu faço? Então, olha só, eu venho aqui no HTML e simplesmente eu crio, vou dar um BR aqui, um Enter, tá? E crio um botão, button. Vocês sabem muito bem. Eu vou dizer aqui que ele tem o valor de enviar. É o nome do botão, tá? Botão enviar. Como é que eu digo que eu quero enviar um valor, ao clicar no botão, execute algo no meu componente? Basicamente, e aqui é Angular, tá, pessoal? Eu defino qual é o evento que eu quero. Clique, entre parênteses, clique é igual a o método que eu quero executar no meu componente. Então, ao clicar nesse botão enviar, eu quero executar qual método? Então, eu vou chamar um método chamado enviar, abriu, fechou parênteses. Opa, mas eu não criei, né? Percebam que não existe nenhum enviar aqui, ok? Por isso que está em vermelho, ele está reclamando, não existe nenhum método. Eu posso, então, chegar lá no componente e gerar esse método, enviar, que por enquanto não faz nada, ok? Uma coisa que ele está reclamando aqui, ó, espera-se que exista um tipo, né, de retorno desse enviar. Então, esse enviar, nós sabemos que vai ser void, ele não vai enviar nada. Mas o que eu quero fazer aqui para vocês é, ao clicar em enviar, simplesmente dar um console.log enviou. Só isso. Ou seja, eu tenho certeza que ao clicar aqui no botão, no meu template, ele enviou algo aqui para o meu componente e eu quero mostrar isso no console.log. Como é que eu faço? Olha como é que é simples. O famoso console.log enviado com sucesso. Então, mais uma vez, ao clicar, perceba que o erro desapareceu. Ao clicar nesse botão, vai executar o método enviar, e o método enviar nada mais é do que a impressão de enviado com sucesso no log. Vamos ver o resultado? Olá, Gustavo, vou clicar, vou até limpar aqui o console, ó, enviar, enviado com sucesso, vou clicar em enviar de novo, enviado com sucesso 2 vezes. Tá? Perceba que não está tendo um refresh. Tá? Como single page application, ele não fica dando refresh na tela como um todo. Eu vou clicar em enviar, vocês vão ver que não dá. Olhem para cá, para a barra de URL. Ou para cá, que normalmente é quando dá o refresh. Não fez nada, tá vendo? Porém, mostrou aqui, ó, 3 vezes enviado com sucesso. Mostra lá 4 vezes, ó, 4 vezes enviado com sucesso. Perceba que ele executa o código sem precisar dar o refresh como um todo na página. Continuando, bom, tá muito simples, né? Esse enviar aqui eu já vi, então, que eu posso, do HTML, né? Uma das formas de fazer data bind é o event bind, ou seja, dado o evento de clique, eu quero executar um método lá do lado do componente. Como é que eu faço para os dados fluírem agora do componente para o HTML? Ou seja, eu quero pegar dados que estão lá no componente, algum valor de algum atributo lá, e venha aqui para o meu HTML. Então, ó, para enviar eventos, né, eu uso parênteses. Porém, para trazer dados do componente para o HTML, eu uso colchetes. Então, eu vou criar aqui um input e vou dizer que o valor
é igual a usuário.nome também, tá? Ou seja, eu quero que o valor desse input, o valor digitado nessa área de input, seja também o nome de usuário. Então significa que o nome que está lá vai vir para cá e vai preencher esse meu input. Vamos ver se isso de fato aconteceu. Aconteceu, né? Olá, Gustavo. Apareceu o Gustavo aqui, não é? E o botão enviar. Perceba, se eu apagar aqui, ó, nada vai acontecer com esse Olá, Gustavo. Se eu apagar aqui nesse input, ó, a ligação está sendo apenas de lá do componente para aqui, para o template. Mas se eu altero aqui no template, no HTML, não está alterando lá. Professor, existe uma forma de fazer um two-way data bind, ou seja, eu estar aqui na visão, pegando o dado atualizado do componente, e ao mesmo tempo o componente pegando o dado atualizado na visão, aconteça isso dinamicamente? Existe. Então, ao invés de eu fazer o uso de um evento do tipo clique, né, aqui, e mesmo pegar o valor que está lá, eu posso simplesmente dizer o seguinte, olha, ng module é igual a usuário.nome. O que é que isso está dizendo? Isso está dizendo que tanto o valor ao ser alterado, um onChange aqui, por exemplo, ao digitar aqui no input, vai automaticamente alterar, então tá vendo os parênteses aqui, ó, vai gerar um evento que vai alterar lá no meu componente, assim como do componente, se tiver alguma alteração lá, ele vai vir para cá também. Então é o two-way data bind. Perceba que essa parte de data bind nós vamos explicar mais a fundo mais na frente. Estou só mostrando o poder aqui de Angular para vocês, tá certo? Mas ele está reclamando de alguma coisa. O que que é? Olha só, ele está dizendo que, olha, para você trabalhar com isso é necessário importar o Forms Module. Então eu vou aqui importar automaticamente e aí o erro desaparece, tá certo? Ele deu import para a gente automático. Então olha só o que vai acontecer neste momento. Ele vai recompilar, vai atualizar a minha tela. Veio Gustavo aqui, não é? Ó. Então ó, tá o Olá Gustavo aqui, esse primeiro Gustavo, percebam que é com interpolação de string, né? Usuário.nome. E esse usuário.nome aqui nada mais é do que o valor de digitação do input. Se eu mudar de Gustavo para Gustavo Wagner, perceba que automaticamente também se altera aqui. Por quê? Porque agora é two-way data bind. Altera um, altera outro. Beleza? Olha que legal. Simples, com poucas linhas de código, eu faço uma coisa que seria mais complexa se eu programasse diretamente em JavaScript. Ok, entendi isso aí, professor. Como é que eu faço agora para trabalhar com, por exemplo, uma lista de usuários? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês como trabalhar dessa forma, só que vocês vão ver que com o tempo nós vamos trabalhar com outras camadas em Angular, com serviços, tá certo? Mas eu não quero trabalhar agora com isso, não quero complicar. Eu vou colocar essa lista de usuários diretamente aqui no nosso app component, beleza? Então, vamos limpar algumas coisas aqui. Eu vou limpar esse nome inicial de Gustavo. Beleza? Vou deixar só o construtor criando Gustavo. Eu vou criar agora uma lista de usuários, no caso especificamente aqui é um array de usuários. Como é que eu faço isso? Usuários, array, de qual tipo? É um array de usuário, não é assim? Simples assim, da forma que você já sabe em TypeScript. Bom, perceba que se eu criei aqui usuários, é um array, por enquanto apenas defini, não é? Não tem ainda de fato um objeto em memória. Eu tenho que criar com o new, não é? Então, ó, usuários, dis.usuários é igual a new array de usuário. Beleza? Então agora sim eu posso inserir alguma coisa, por exemplo, dentro de usuário, porque existe um objeto em memória que eu posso trabalhar com ele. E aí vamos fazer o seguinte, já que eu tenho um usuário aqui, eu vou lá no meu HTML e linkar. Então, ó, eu vou dizer aqui que aqui é o nome, tá? Eu vou apagar esse olá usuário aqui. Então ele vai ter o nome, ele vai ter o CPF e ele vai ter a idade. Usuário.nome, não é? Eu vou linkar aqui esse input com o valor de usuário.cpf
e depois o usuário.idade. E ao enviar, ao clicar o botão enviar, nada mais é... Eu vou alterar até aqui de enviar para inserir usuário, tá bom? Na verdade, ao inserir usuário, eu tenho que ir lá também, né? E dizer que eu vou inserir usuário. Então, vamos de fato inserir um usuário. Como é que eu faço isso? Percebam que esse usuário que está aqui é o usuário que está linkado, que tem os valores digitados lá pelo usuário e que está fazendo two-way data bind, não é assim? Então, o que o usuário digitar lá está caindo aqui diretamente para o meu componente. Então, é esse usuário que eu quero inserir na lista de usuários. Como é que eu faço? Simples. Dis.usuários, não é assim? .push dis.usuário. Como é que eu sei se eu inseri corretamente? Então, vamos lá no HTML e eu vou ter aqui esses... Vou dar até um Enter aqui para simplificar. Vou dar um BR. E depois disso aqui, vamos colocar uma lista. Uma order list, né? Uma lista não ordenada dos usuários que foram inseridos. Ok? Como é que eu faço isso? Eu abro a tag li. E aí eu vou mostrar uma diretiva para vocês, que é exatamente um for. Eu quero mostrar todos os usuários que foram inseridos naquele array de usuários. Como é que eu faço? Simples. Asterisco ng for é igual a let usuário of usuários. Lembrem-se que esse usuários é exatamente, olha, o meu atributo usuários dentro do meu componente. Estou chamando a variável usuário, então para cada usuário dentro desse array, o que eu vou fazer? O famoso string interpolation. Eu vou mostrar o nome dele, usuário.nome. Olha como é simples. Olha como é poderoso, com poucas linhas de código, eu simplesmente fazer isso aqui, ó. Nome, Gustavo. CPF, 123. Idade, 20 anos. Eu vou enviar. Gustavo. Agora eu vou colocar Wagner. Opa, como assim? Wagner, 124. Idade, 30. Eu vou enviar 2 Wagners. Por que 2 Wagners? Perceba que eles estão apontando aqui, olha o nosso código. Eu estou inserindo o mesmo objeto sempre, ó. Então, eu estou colocando dentro do array usuários sempre o mesmo objeto, não é? Ó, eu criei essa uma vez aqui no construtor, né? Na memória RAM existe esse objeto usuário e toda vez eu estou colocando ele repetidamente. Está apontando para o mesmo objeto em memória RAM. Então, o que está acontecendo é que o mesmo objeto está sendo duplicado, triplicado, vários ponteiros estão apontando para o mesmo canto, então por isso está duplicado, triplicado. Se eu colocar aqui Diniz, olha o que está acontecendo, ó. Diniz, né? E mandar inserir Diniz, Diniz, Diniz. Não é isso que eu quero, né? Então o que faltou é simples, né? Eu insiro aqui o usuário, como aconteceu, ó, dis.usuário, e aí o que eu faço? Eu, na realidade, zero esse objeto usuário, ou seja, começo de novo. Então, ó, dis.usuário é igual a new usuário. Desta forma, eu limpo o objeto, eu crio um novo objeto em memória RAM, numa nova posição. Então, agora sim, a cada elemento que eu vou criar, então, ó, Gustavo, 1, 2, 3, 20, tudo certo, Gustavo. Veja até que limpou, né? Por que limpou? Porque eu disse que era um new usuário, então começou tudo limpo, com nome limpo, CPF limpo, idade limpa. Wagner, CPF 124, idade 30, Gustavo Wagner, Diniz, 125, 35, minha idade correta. Enviar, Gustavo Wagner Diniz. Beleza? Veja o poder que é a programação em Angular. Com pouquíssimas linhas de código, eu consegui alterar o HTML de forma fácil, sem precisar mexer diretamente com o DOM, sem manipular diretamente a árvore de elementos do meu navegador. Simplesmente com TypeScript e um pouco de programação na linguagem Angular. Já está permanente, professor, esses valores aqui, então isso já está lá.
e toda vez que eu começar a minha aplicação vão estar esses valores. Gustavo Wagner Diniz, não, ó. Eu vou dar um refresh e vocês vão ver que, como single page application, enquanto você não der o refresh, ele mantém o estado. Mas se eu der um refresh na tela, como um todo, como eu vou fazer agora, perceba que tudo vai ser zerado. Ele dá um new componente. Então, ele na prática, quando eu dou um refresh, ele começa de novo esse componente do zero. Então, essa lista aqui vai ser recriada e vocês vão ver que vai começar aqui zerado. Beleza? Começou tudo zerado. Ok? Então, por enquanto é só, pessoal. Queria mostrar para vocês apenas um gostinho de Angular. Nas próximas aulas a gente entra em mais detalhes de como isso funciona. E deixar, obviamente, nossa tela mais elegante, utilizando o Angular Material. Ok? Valeu, um abraço. Deixe os comentários, tirem dúvidas lá na nossa sala de aula. E tentem replicar isso aí nas atividades, né? Seguindo passo a passo, fazendo o que eu estou fazendo aqui na programação e vão brincando um pouco com isso, ok? Valeu!